desta bela canção apresentada pelo Chico César, nós damos continuidade, então, ao nosso seminário. Eu peço, inclusive, desculpas a cada um e a cada um que estão assistindo. Eu estou com a conexão muito ruim aqui, o meu vídeo, vocês devem estar percebendo que está travando, espero que vocês estejam me escutando perfeitamente. Desde já, então, eu queria convidar para ligar a câmera e entrar aqui no nosso estúdio online, tá? O convidado para a primeira fala sobre o tema o presente e o futuro da educação pública catarinense em tempos de Covid-19. A quem eu já vou apresentar aqui é o Luiz Sérgio Gomes da Silva, né, um companheiro de longa data, né, com compromisso fundamental no desenvolvimento humano, tá? O Luiz Sérgio é psicólogo social, pós-graduado em Planejamento Estratégico e Políticas Públicas, foi professor de Psicologia da Educação na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, e Psicologia Social na Escola de Sociologia e Política, também no Estado de São Paulo. Professor dos cursos e oficinas de liderança da Escola Nacional de Administração Pública e da Escola Superior da Administração Fazendária, ESAF. Consultor da Unesco para processos de planejamento e avaliação de políticas públicas no Brasil. Então, eu queria agradecer muito a generosidade do Luiz de ter aceitado este nosso convite, né? A quem eu acredito já esteja aqui no ar com a gente. Luiz, seja bem-vindo ao nosso seminário regional de educação. Tá? Deixo contigo, então, a palavra, Luiz, para que você possa dar prosseguimento a esta etapa do seminário. Bem, bom dia a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, agradecer ao Márcio, ao UFSC, aos intérpretes presentes, a todos os trabalhadores da educação e participantes dessa atividade. Dizer que me sinto muito honrado de ter sido chamado para essa participação. E honrado e perplexo. Que quando eu acompanhei, procurei verificar o conjunto das pessoas que me antecederam, eu falei, pô, mas para que eu estou sendo chamado se já tem tanto saber acumulado tendo sido apresentado? O que eu posso apresentar de novo? Né? Que olhar apresentar? Então, o primeiro aspecto, talvez, é dialogando exatamente com essa slide, pelo menos que aparece aqui na frente, apresentado pela Luciane Carminati, onde ela coloca elementos centrais, pelo menos, da minha reflexão, né, que diz respeito a humanos, demasiadamente humanos. Eis o problema, eis a questão. É sobre isso que eu quero trabalhar um pouco com vocês. E para falar sobre humanos e humanidade e pandemia, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte: nós estamos vivendo um período e tivemos uma cerimônia maravilhosa de abertura das Olimpíadas. Aqueles ideários, né, mais rápido, mais alto, mais forte, mais... E a pandemia como pano de fundo. Dezenas de milhares estão participando da atividade nesse momento. E muitas dezenas ou centenas de milhares participaram do esforço de todos esses anos dentro dos diferentes desportos. Esse evento ele tem um caráter mundial que se entrelaça com o fenômeno local. Em geral, eu não perco uma cerimônia de abertura, porque ela fala um pouco de cada época que a gente vive e fala um pouco de como cada país, né, que atua como anfitrião da atividade enxerga a vida e o momento político.
apresenta muita riqueza, diversidade, beleza. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, ela tem um caráter simbólico. E ela dialogou com várias coisas presentes no momento atual, que interessam para a gente dialogar com o processo de educação de Santa Catarina. Ela dialogou com a diversidade, ela dialogou com as questões da pobreza, ela trabalhou a questão do papel dos esportes no sentido da superação dos limites da humanidade. E, sem dúvida, ela é um evento esportivo patrocinado e financiado por fundos de investimento, como assim é o mundo hoje, e paga um pedágio para esse tipo de questão. Mas, ao mesmo tempo, permite que a gente capte um pouco o espírito humano, a alma humana, a capacidade de se superar e de transcender. Eu, enxergando tudo isso, fico chocado quando assisto pela televisão brasileira e, ao fundo, o narrador brasileiro atua ou se propõe a ser um alter ego da cerimônia, com uma concepção extremamente moralista, comentando isso eles fizeram bem, isso eles não fizeram bem, isso está bom. Na hora, mergulhei na vergonha alheia. Que país somos nós que nos permitimos olhar com tanta arrogância todos os demais? O que está acontecendo conosco? Que processo educativo nós vivemos e no que nos estamos transformando? Sem dúvida nenhuma, a pandemia nos mostra que o mundo mudou. Caminhamos para um mundo diferente. Melhor, pior, ambos, outras variantes. É difícil da gente responder nesse exato momento. Eu pediria que o William disponibilizasse um slide para vocês para desenvolver os próximos alcances. Fiz um conjunto de notas, e educador, quando faz nota, é um perigo, né? Porque a gente acaba perdendo o tempo e o sentido que a gente quer dar às coisas. Mas essa, produzida por Kelvin Lee, aborda talvez o que eu queira trazer para vocês. No caso, a invisibilidade de uma criança de rua, e, utilizando um sistema de grafite, ele procura resgatar, trabalhando de um lado a beleza da imagem, do desenho, da capacidade artística, e, de outro lado, nos mostrando a crueldade presente no nosso cotidiano. Então, eu acho que alguns alcances eu gostaria de trazer sobre a pandemia e as mudanças no mundo. Algumas questões iniciais sobre a pandemia, e logo em seguida eu vou pegar um sistema de notas para ler algumas coisas para vocês. Primeiro, nós estamos falando de pandemia, mas nós falamos, na verdade, de um fenômeno muito mais complexo. Nós falamos de impactos sociais, econômicos, culturais e políticos decorrentes da pandemia. As conversas ocorrem muito sobre o número de infectados, as pessoas mortas, as mudanças existentes dentro do sistema de saúde, sua capacidade ou não de atender às necessidades da população em distintos lugares do mundo, aos problemas de superexposição da população, principalmente mais carente, que tem mais dificuldade para efeitos de sobrevivência, as mudanças ocorridas nas empresas, nas instituições, no modo de vida, as dificuldades de acesso à alimentação, medicamentos, transportes, etc. Tudo do conhecimento de vocês. Uma particularidade eu gostaria de ressaltar é quando a gente pega o relatório e verifica que os ganhos do sistema financeiro
foram altíssimos dentro dessa situação de crise. E que o governo permitiu o repasse de milhões de dólares de recursos públicos para o setor financeiro. Estou falando, nesse caso, do caso brasileiro. A primeira leitura numa perspectiva mais internacionalizada. Enfermidades são fenômenos, ao mesmo tempo, biológicos e sociais. Eles são construídos historicamente mediante complexos de negociação, de disputa, de produção de consenso. E nós precisamos compreender para poder responder ao que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia. Eu recorri a algumas fontes para citar alguns dados para vocês, para transformar a pandemia, talvez, naquilo que não está sendo falado. Do ponto de vista da ciência, se a gente pega a questão da Fiocruz, o Observatório do Covid-19 constrói 3 eixos para aprofundar e para fazer o acompanhamento. Favelas, né, ou comunidades, depende de como é que é chamado em cada lugar do Brasil, a questão indígena e a questão ética e bioética. Por quê? Porque nas concentrações dos mais desfavorecidos e dos mais pobres que ocorre o maior número de mortes e a maior incidência da doença, com suas consequências que abordaria logo a seguir. Segundo aspecto, as tomadas de decisão aplicam em decisões éticas, afinal de contas, elas definem quem vai morrer ou não. Não é pouca coisa. É interessante, se vocês puderem recorrer, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, no YouTube, tem um vídeo de 5 minutos do Obama, em que ele relata o que ele esperava, por que tinha que mudar o sistema de saúde, criando um sistema público de saúde, para dar conta da possível pandemia, da possível epidemia que poderia ocorrer nos próximos 5 anos. Eu precisava de um sistema de saúde forte para dar conta desse tipo de questão. E mais do que isso, ele falava o seguinte, que outras epidemias provavelmente virão. É bem interessante observar esse aspecto e o que aconteceu nos Estados Unidos nesse transcorrer, porque que tem o maior número de mortes nominais no mundo. Primeiro, um impacto da pandemia. Diz respeito, basicamente, à minha área, né, que é a saúde mental. Se vocês pegam os artigos recentes, recém-publicados, iniciaram a ser publicados mais ou menos em junho do ano passado, e alguns são mais recentes, eles mostram o quê? Que aquelas pessoas que se infectaram tiveram alterações neurais, imunes e endócrinas relacionadas à infecção e que essas contribuem para que o coronavírus infecte células do sistema nervoso central, para que haja reações imunológicas produzindo grande quantidade de doenças, de substâncias inflamatórias que vão provocar desordens no sistema nervoso, e que a alteração da plasticidade neuronal aumenta a produção de cortisona, que está na origem dos transtornos psiquiátricos. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que está pouco discutido. Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, estresse por distanciamento, né, de familiares e de pessoas amigas, por falta de convívio social, fazem parte hoje do nosso cotidiano e são pouco discutidos. Tal como aquele guri da escadaria e os guris das nossas escadarias, eles ficam invisíveis. É disso que se trata. E mais que isso, nós temos um fenômeno presente hoje, que é o fenômeno do luto. O luto é como nós lidamos com as perdas na vida, não só perdas de familiares, mas como qualquer perda. Mas é importante
o luto nesse caso? Como lidar com a dor da perda, que provoca agonia, provoca desespero, falta de ânimo, sensação de culpa? Como lidar com reações em que a inexistência da presença do outro provoca alterações na nossa identidade? Afinal de contas, a nossa identidade é construída pela presença do outro. Eu não quero abrir aqui o diálogo sobre o que é indivíduo, né, e individualidade, porque daí nós não paramos mais. Eu só vou falar sobre isso. Mas o outro faz parte, e a perda do outro altera a forma como somos. Recém, há 15 dias, eu perdi minha tia, uma pessoa que me criou, pelo menos durante uns 7 anos da minha adolescência. Eu não pude nem viajar para ir ao funeral. Fui informado por telefone de que ela seria enterrada num saco preto e sairia diretamente do hospital para o crematório. Como lidar com essas perdas? Passei dias conversando com o filho, né, com as 2 netas dela e com a empregada que com ela trabalhou 40 anos. E que, na minha opinião, foi a pessoa assim, que mais sentiu a perda e a ausência dessa minha tia. Não sou eu que estou vivendo isso. Só. Somos milhares, milhões, espalhados pelo mundo. Um outro aspecto que eu queria ressaltar sobre a pandemia. Nós não falamos, em geral, sobre a síndrome pós-Covid-19, que é o nome que está ganhando os estudos ligados à pandemia. O que os estudos mostram? E isso nos interessa de forma muito particular. Eu vou ler aqui para vocês. Alguns estudos têm sido frequentes. Eles têm mostrado aqueles casos graves de pacientes que foram internados ou tiveram sintomas conhecidos da enfermidade já se recuperaram, e mesmo entre pessoas assintomáticas. O que eles nos revelam? 45 estudos de mais de 9.700 mil pacientes mostraram que 72,5% das pessoas apresentaram pelo menos um dos 84 sintomas após 60 dias. A Nature, uma revista especializada da medicina, mostra que jovens de 16 a 30 anos, 50,2% que não foram hospitalizados apresentam sequelas após 6 meses. Problemas são de ordem respiratória, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, psicológico, psiquiátrico, ouvido, nariz e garganta e síndromes gerais. Não vou apontar para vocês todos os pontos, aqueles que se interessarem, posso recomendar particularmente o artigo. O que isso tem que ver com a gente? É que ela vai ter uma implicação em mudar a forma como nós entendemos o nosso sistema de saúde e a forma como nós nos relacionamos com a doença. Isso é objeto, é conteúdo dos processos que estamos vivendo de gerenciamento do nosso sistema educacional? Uma pergunta. Segunda pergunta. Quando a gente se depara com o problema da pandemia, falamos que esse é o principal problema da humanidade. Aí eu fui receber um relatório da Michelle Bachelet, da ONU, citando relatórios da Oxfam, em que mostra que o principal problema e as mortes no mundo decorrem de fome e desnutrição. Uau! Trabalhando ainda nessa perspectiva, leio um artigo do Chomsky, em que vai mostrar que nós precisamos dar conta de 2 fenômenos. Os fenômenos climáticos, que remete para a leitura de um artigo da Organização Meteorológica Mundial, que fala que estaremos nos próximos 30 anos próximos
de chegar a um sistema de inflexão em que não é mais possível converter as perspectivas de defesa do meio ambiente e impedir mudanças climáticas que afetem de forma irreversível o planeta. E aponta também um outro problema que acaba nos passando despercebido, nós que vivemos no hemisfério sul. Se nós vivêssemos nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul, na China ou no Japão, essa questão estaria muito presente. É a iminência de guerras de caráter convencional ou nuclear e outras formas de violência política entre países no sentido de subjugar, de obter benefícios, ter acesso à terra, às riquezas. Todas essas crises são internacionais e só serão superadas pela solidariedade internacional. É possível um novo mundo? É possível se a gente repensa o Estado. Se o Estado passa a cumprir um papel vinculado à perspectiva do bem comum e não um papel, como acontece na perspectiva neoliberal, de desmontar o Estado, de enfraquecer a possibilidade de políticas públicas que atendam à sociedade civil e diminuir tudo que estiver ligado ao bem público. O estudo da Rand Corporation mostra que nos últimos anos houve uma transferência de 90% da riqueza do mundo para os 10% mais ricos. Para que vocês tenham uma ideia do que montante eu estou falando. Esse montante significa 47 trilhões de dólares. 47 trilhões de dólares. Uma pequena parcela disso seria capaz de dar conta dos problemas de fome no mundo. Pequena, menos que 10%. Para onde vai o mundo? Existe uma disputa geopolítica mundial, né, onde as questões China e Estados Unidos ocupam um lugar central. Um relatório publicado no Le Monde Diplomatique aponta que aproximadamente 8,9 trilhões de dólares serão utilizados nos próximos anos para reconquistar as populações de camada média e baixa dos Estados Unidos, oferecendo empregos, cuidando da mitigação da Covid, gerando um plano americano de empregos e com investimentos substantivos em pesquisa e desenvolvimento. Se a gente olha no mesmo período para a China, somos capazes de ler, no aniversário dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, um relatório em que vai falar da luta incessante da China por uma vida melhor e por uma comunidade comum. Fundamental ler esse discurso do Xi Jinping. Por que isso? Porque apresenta, dentro de uma outra visão, os investimentos que serão feitos em infraestrutura, geração de emprego, combate ao desemprego, tá certo? Desenvolvimento de ciência e tecnologia, e para onde rumam. Essas duas nações, juntamente com os esforços que a gente tem sido publicados, tanto na França quanto na Alemanha, apontam alguns dos destinos do mundo. Mas não é só isso que está acontecendo no mundo. Ocorrem transformações no mundo do trabalho. Essas transformações do mundo do trabalho, que impactam o emprego, as formas de ocupação laboral, que mudam os postos de trabalho, que fazem com que rapidamente algumas profissões, né, estão fadadas a deixar de existir, ou pelo menos diminuir de forma significativa. Veja o que aconteceu com a indústria automobilística, né, sediada em São Paulo. O número de empregados diminuiu para quase 10%, 12%. Por quê? Porque passam a ser trabalhadores altamente qualificados, operando os robôs,
diminuindo aquela massa crítica de trabalhadores especializados da década de 70, 80. Veja o que acontece nas diferentes profissões. Conversando com um amigo, ele fala, para que justiça do trabalho? Com a parametrização e com a existência de algoritmos, na hora que isso tudo estiver definido, 2, 3 juízes do trabalho serão capazes de dar conta de tudo que é feito pelos demais, por toda a justiça do trabalho hoje em dia. Estou falando de um trabalho altamente especializado. Veja o que nós notamos aqui, algumas delas com uma contribuição, né, do ponto de vista de telemedicina. Então, o mundo do trabalho está em mudança. E esse mundo do trabalho em mudança requer uma mudança da visão e do processo educativo. Sobre isso, eu gostaria, talvez, de concentrar a atenção em algumas questões. Tem um relatório da Unesco acompanhando essas mudanças no mundo do trabalho. Eu falei as mudanças no mundo do trabalho, mas eu estava deixando de falar das mudanças culturais fundamentais, né? Entre homens, mulheres, liberdades para escolher a forma de inserção na economia, acesso à informação e ao conhecimento, a mudança de expectativa de vida e taxa de natalidade, tudo isso mudando a qualidade da vida. Diante dessas mudanças, em 2015, a Unesco produziu 3 documentos significativos questionando qual é o papel da educação, que proposta nós precisamos e que proposta pedagógica, que eu vou apresentar para vocês de forma resumida cada uma delas. O primeiro desses documentos, ela diz que a escola não prepara para os desafios de um mundo em mudança. Não foca no aprendiz, não prioriza atitudes e valores e não identifica quais são os conhecimentos necessários à mudança. No segundo documento, ela diz que a educação deveria preparar o estudante para encarar os problemas da complexidade do mundo. Em que domínios? No domínio econômico, social, político, ambiental, cultural, jurídico e ético. E no terceiro, ele fala sobre a pedagogia. E diz que essa pedagogia deveria estimular o espírito crítico, refletindo sobre suas ideias, capacidade de analisar com originalidade, encontrar e diferenciar alternativas de solução a problemas e tomar iniciativas. Então, os objetivos desse novo sistema educativo seria centrar no processo formativo no aprendiz, formar professores como facilitadores de aprendizagem e construir uma pedagogia inovadora e libertadora, utilizando os recursos disponíveis materiais e imateriais. Eu estou falando de um documento da Unesco, certo? Centrado e voltado principalmente para o hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá, né? Tendo como pontos centrais Alemanha, França e Inglaterra. É disso que se trata. Algumas vezes citava a Finlândia em alguma experiência, alguma coisa nesse sentido. As perguntas que eu tenho para fazer são as seguintes. Nós vimos, e é ótimo que a gente tenha visto o esforço todo apresentado das iniciativas ligadas ao Plano Nacional de Educação, ao Plano Estadual, às dificuldades, aos objetivos de universalização, né? Eu sempre, quando pego esses documentos e o saber existente nas universidades, instituições de educação, e pesquisa, isso aqui é meu controle interno. Só para a gente falar do tempo, então, tá bom? Não, então, é que eu já calculei o tempo, né, 5 minutos antes, né? Para depois poder fazer o fechamento. Então, quando a gente pega esse conjunto de questões, mostra que tem muita gente trabalhando com eficiência, com dedicação. Agora, todos fazem parte da construção e do monitoramento do plano. Se você olhar o próprio relatório do plano, vocês vão verificar que não. Não participam, né,
os trabalhadores da educação, não participam os sindicatos, não participam os representantes das universidades, a não ser aquelas diretamente envolvidas, se não me engano, tem um representante da UDESC. E, claro, que eu acho que tudo isso aí é um trabalho feito, muito esforço, dedicação, e um trabalho a ser valorizado. Mas quando a gente não traz a diferença para dentro, uma parte das necessidades de resposta nos escapa. A pergunta que eu faço é se o conjunto do nosso sistema educacional hoje é capaz de dar conta desses problemas que afligem o mundo. Porque se isso não está sendo discutido dentro do chamado sistema educacional, do sistema escola, das instituições, e não está sendo discutido, não porque não tenha um professor que o faça, porque eu tenho certeza que tem professores que o fazem. Estou falando que a cultura, ela não é a cultura hegemônica, aquilo que materializa, que, né, permite que a gente avance e que conheça e consiga designar e construir esse mundo novo. Então, nessa perspectiva, acho que tem dois caminhos. Um caminho conhecido de todos vocês é o caminho das denúncias visando a tomada de consciência, que eu acho que é uma questão importante e educativa e de construção de cidadania. E tem um segundo caminho, que é a construção de coletiva de alternativas de interesse via processos de concertação. O que é um processo de concertação? É unir os diferentes e dizer o seguinte: se o tamanho da crise mundial é esse, se esses são os problemas do mundo, se nós conseguimos identificar os problemas nacionais e estaduais, o que nós vamos fazer para modificar isso e em que tempo? A ação de resolução desses problemas está nas nossas mãos. Basta que exista o interesse e um governante para a gente produzir coisas incríveis. Imagine, até eu conversei sobre isso com o Márcio. Eu falei, pô, por que não pega um departamento da universidade e sistematiza todas as coisas que a gente está vendo dentro dos seminários? Todos esses saberes, todos esses acúmulos. Porque vão abrir perspectivas, alternativas de solução, capacidade de agregar o conhecimento existente. Um caminho é esse da concertação. Outro caminho é o caminho da resistência e das alternativas autoritárias. Pelo caminho das alternativas autoritárias, eu vou citar para vocês 3 exemplos, bem rápidos. Na Cidade do México, você vai visitar uma igreja no marco central da cidade, e dentro da igreja, atrás de um dos altares de uma educação cristã católica, existe um outro altar em que a população local reverenciava seus deuses da sua cultura ancestral. Eu vou na cidade do México, vou na cidade de Córdoba, e uma das coisas belíssimas para a gente ver, um dos templos, você vai ver que esse templo é composto de templos dentro de templos, onde, né, as referências cristãs e muçulmanas se alternam, uma dentro da outra. Se a gente vai para os países andinos, nós somos capazes de identificar uma festa onde o codor mata o touro. E é um negócio assim cruel. Mas quando você pergunta para a população indígena, ela fala assim, não, nós, os mais fracos, representados pelo condor, somos capazes de domar esse touro invasor, né, símbolo do domínio espanhol. Então, com mais ou menos tempo, as alternativas de emancipação e de revolta se apresentam e se estabelecem e constroem alternativas. Mais que isso, no Brasil, nós temos livros para crianças do Rubem Alves, da Ruth Rocha, uma série de autores, e um deles
tem um personagem, João Grandão, e é uma situação de bullying na escola. E o garotão se impõe, né? Imagina uma história em quadrinhos, muito pequena, com muito pouca coisa escrita, feita para crianças. E o elemento central é que a criança que é objeto do bullying, ela sorri quando ela é socada, quando ela é oprimida. E o cara, né, em determinado momento do conto, né, fala assim, mas por que isso acontece? Né? Porque ele começa a falar, pô, todo mundo me teme, por que esse cara sorri? Ele fala assim, não, ele consegue dominar meu corpo, mas não consegue dominar minha mente. Eu estou sintetizando, em termos poéticos, o texto é lindo. Mas é um pouco isso. Nós temos as alternativas de denunciar, de construir alternativas de superação. Agora, nós temos que perguntar se o sistema educacional hoje, né, é um sistema escola ou é um sistema integrado às questões de ciência, tecnologia e cultura. Porque esses desafios mundiais nos remetem a repensar o conjunto do sistema, do padrão, das suas relações. E como fazer isso hoje, quando a gente não tem recursos para manter nossa universidade, quando não temos recursos para manter nossa pesquisa, quando as perspectivas culturais deixam de receber verbas públicas. Essa parte ela está invisibilizada dentro do sistema. Então, ótimo que a Luciane, né, nos mostra as contradições dentro daquilo que pode ter sido gerido. Mas uma parte daquilo que aflige a humanidade, né, e o sentido da ação e os valores que estão presentes naquele final daquele texto dela, que é um texto bem, né, de valoração da vida, acabam nos escapando. Recuperar o sentido da vida nos processos educativos é uma tarefa central para a gente enfrentar os flagelos e assumir escolhas hoje. Encerrando, acredito que um novo mundo é possível, que as escolhas têm que ser feitas hoje, para que se tornem realidade. Mas, para isso, nós precisamos definir que educação queremos. Esse é o nosso principal desafio. Que valores vão estar presentes na nossa escola, que humanidade estamos querendo construir. Porque a mesma escola que propicia os trabalhadores e educação da saúde que nos salvaram aqui nesse momento de crise, veja, não só os médicos, né, os enfermeiros, o sistema de enfermagem, não tem recursos para desenvolver trabalhos, para avançar esses trabalhos e para oferecer uma vida digna. Essas são as contradições que estão presentes dentro do sistema. E elas precisam vir à luz do dia, precisam ficar transparentes para que a gente encontre alternativas de solução. É isso, vocês me desculpem, eu pensei que fosse trabalhar, eu sou um psicólogo, eu preciso trabalhar olhando nos olhos da pessoa. E a única pessoa que eu olho aqui é a Carol. Valeu, Luiz. Eu me comunico com ela. Eu gostaria muito de ter pensado um outro formato. Eu pensei que fosse um formato tipo Zoom, né, que eu pudesse olhar um pouco para ver quais são as reações que vocês estão tendo, para poder saber, né, que discurso entabular. Né? Bem, mas agradeço as possibilidades, a perspectiva de transformação, e tanto nas Olimpíadas como nessa imagem do poeta mostra que a humanidade ela tem potência de mudança e de transcendência. Mas nós precisamos tomar decisões. Grato. Valeu. Valeu, Luiz. Nós vamos dar continuidade, Luiz. Aqui eu vou convidar o Darlan, aí eu peço, nós vamos fazer o nosso desenho é o seguinte, Luiz, você sai, eu trago o Darlan faz a fala, depois a gente abre o debate, certo? A gente já tem alguns comentários no YouTube, tá ok. Mas eu vou trazer o comentário no YouTube, né, para fazer o debate. Por isso que a gente fez a primeira e a segunda fala.